Bom, pessoal, nossa aula aqui hoje, é sobre limite fundamental trigonométrico de seno de x sobre x. Bom, esse é um dos limites mais importantes do cálculo, porque é a partir dele que você consegue basicamente mostrar todas as derivadas trigonométricas e consegue algumas relações muito importantes na física. É justamente uma relação em que você vai usar bastante na física, é a aproximação da função seno com a aproximação da função x linear. Em que se baseia essa aproximação? Se baseia do fato de que, se você observar bem nessa região aqui em torno de zero, aqui eu coloquei um gráfico da função seno de x, é esse gráfico em verde, e o gráfico azul é justamente a função linear. Se você observar bem, em torno de x igual a zero, nessa região aqui x próxima de zero, você tem praticamente que as duas funções se sobrepõem. A função seno de x e a função de x praticamente são identificáveis, ou seja, você não consegue identificar a diferença entre as duas. Então, você percebe que existe talvez uma correlação entre a função seno de x, que ela me dá valores próximos do x. Bom, então, o que se baseia esse limite fundamental? Se baseia no fato que a gente vai mostrar que o limite de quando x tende a zero de seno de x sobre x, isso daqui aparentemente, se você, por exemplo, substituísse seno de zero, daria zero. Bom, aparentemente você poderia dizer que o seno de zero é zero, e x substituindo zero também é zero, então ficaria zero sobre zero, o que daria uma indeterminação. Mas na verdade isso daqui é um valor bem definido e conhecido do cálculo, isso daqui é igual a 1. Então, isso só vai ser 1 justamente porque a função seno de x é aproximadamente igual à função x próximo do zero. Então, graficamente falando, você vê isso aqui muito facilmente. Facilmente você vê esse tipo de aproximação é verdadeiro, ou seja, o gráfico da função seno está aproximadamente aqui idêntico o gráfico da função x, linear x, ou seja, você pode dizer que quando os valores de x se aproximam de zero, tá bom? Seno de x é aproximadamente igual a x, Mas, professor, isso aí até quando? Até que ponto você pode dizer que as funções são bem parecidas, Se você prestar atenção aqui, essa escala, ela está na escala normal, de unidades, Então, o que seria, por exemplo, π radianos? Π radianos seria 3,14, que seria bem aqui. Então, você percebe que nesse ponto aqui, de 180 graus, que é o π radianos, as funções já são bem diferentes, só não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo em π sobre 2, que é esse ponto aqui do meio, que é onde tem o máximo aqui, seria π sobre 2, tá bom? Você já vê que existe uma diferença grande entre a função x e a função seno de x. Então, aparentemente, π sobre 2 não serve. Se você for aqui, por exemplo, para 45 graus, que seria a metade de π sobre 2, você pode ainda dizer que elas estão bem próximas. Mas existe uma diferença ainda entre as duas. Bom, na verdade, essa aproximação aqui ela é boa mesmo quando você vai para valores entre 0, quando x está a 0, e valores 15 graus. Quando você tem essa situação aqui entre o x igual a 0 e 15 graus, você pode dizer que o seno de x é aproximadamente igual a x. A diferença aqui vai estar, digamos, na terceira casa decimal. Você pode fazer esse teste aí na calculadora. Coloca seno de 14 e coloca e x em radianos. É importante deixar isso aqui em radianos. Tá bom?
os valores em radianos. Na física, isso aqui é chamado de aproximação paraxial. Por que paraxial? Né? Porque tem uma importância muito grande na ótica. Né? Você vai ver muito essa aproximação que eu estou fazendo aí, seno de x aproximadamente igual a x, justamente na ótica. Né? Quando você for estudar lá em Física 3, Física 4, os primeiros conceitos de ótica, você vai ver que essa aproximação aqui ela é extremamente válida. Né? E onde é que você vai usar? Né? Para que serve isso daí? Serve o seguinte, ó. Quando você tem uma fonte de luz, né, muito distante, por exemplo, o Sol, né? Os raios que saem da fonte, eles saem, né, distribuídos aqui radialmente. Tudo bem? Então, você tem distribuição de raios aqui radialmente. Quando você está muito distante, né, aqui digamos o receptor dessa fonte de luz, os raios que chegam no receptor, eles chegam praticamente paralelos. Os raios chegam praticamente paralelos. Tá bom? Então isso na ótica é uma aproximação muito interessante, porque apesar dos raios não saírem paralelos, né, eles chegam ao receptor praticamente paralelo se a distância aqui, essa distância entre a fonte, né, e o receptor for muito grande. Né? Então quanto maior a distância, os feixes de luz que chegam, né, que saem aqui da fonte de luz, vou colocar aqui em vermelho, tá bom? Eles chegam ao receptor praticamente, né, paralelos. Bom, então na ótica esse aqui tem uma importância grande, é chamado de aproximação paraxial. E matematicamente isso significa você fazer seno de x é aproximadamente x, que também ainda é aproximadamente a tangente de x. E eu vou mostrar por que isso aqui é verdade. Tá bom? Digamos que você aceita que isso aqui é verdade, né? Seno de x, né? Aproximadamente x, ou seja, o limite de seno de x, quando x tende a zero, de x, isso aqui é igual. Né? Ou seja, seno de x aproximadamente igual a x. Né? O que a gente pode afirmar acerca do cosseno? Se o seno de x é aproximadamente x, o cosseno é o quê? Né? Perceba que o limite, quando o cosseno, quando x tende a zero, isso aqui é um limite que não tem problema. Por quê? Porque você consegue substituir x igual a zero no cosseno. Isso aqui vai ser igual a 1 também. Né? Então, por exemplo, se o cosseno é 1 e o seno de x é aproximadamente x, então eu posso dizer que o cosseno aqui nesse caso é aproximadamente 1. Né? Tudo isso quando o x é pequeno. Né? É chamado de, também na matemática, de aproximação para pequenos ângulos. Por que pequenos ângulos? Né? Porque são ângulos aí, em geral menores do que 15 graus. Bom? Mas será que tem uma forma de eu escrever o cosseno de x como função de x, não como função só de 1? Né? Tem, ó, perceba que cosseno ao quadrado de x, né, mais seno ao quadrado de x, né, é igual a 1. Se eu estou dizendo que para x tendendo a zero, o seno de x é aproximadamente x ao quadrado, eu posso dizer que cosseno ao quadrado de x mais x ao quadrado é igual a 1. Então eu posso dizer daqui, né, será que isso é verdade? Eu dizer que cosseno ao quadrado de x é aproximadamente 1 menos x quadrado?
né? Ou seja, cosseno de x é aproximadamente a raiz de 1 menos x quadrado. Né? Será que isso aqui é verdade? Para pequenos ângulos, né? Vai ser verdade sim. Eu vou mostrar mais ainda que dá para a gente melhorar essa expressão aqui, ó. Porque perceba o seguinte, quando eu fiz fazer o gráfico aqui da função cosseno, nessa região aqui próxima de x, tá bom? Observe bem o gráfico da função cosseno. A função cosseno é diferente, né? Ela é igual a 1, quando você se aproxima de zero. E perceba que eu coloquei o gráfico aqui dessa parábola, menos x2 sobre 2 mais 1. Perceba que essa parábola aqui também casa bem direitinho aqui nessa região. Né? Perceba que nessa região aqui, a função cosseno de x é aproximadamente 1 menos x quadrado sobre 2. Mas aí você compara com o resultado que você tinha anteriormente, ó, cosseno de x é a raiz de 1 menos x2, cosseno com 1 menos x sobre 2. É diferente, né? Isso aqui é uma raiz quadrada, isso aqui é uma parábola. Como é que a gente pode mostrar que isso daqui são equivalentes? Né? Será que existe uma forma da gente mostrar que essas duas situações são diferentes? Né? Vou mostrar para vocês que isso aqui, tá bom? Essas duas coisas aqui podem ser correlacionadas, tá bom? Então o que a gente pode dizer? Olha como é interessante, ó. Eu sei que cosseno ao quadrado de x, né, mais seno ao quadrado de x, isso aqui é 1. Isso aqui é a relação trigonométrica fundamental. Bom? Tudo bem? E aí eu descobri que para x tendendo a zero, eu posso dizer que seno de x é aproximadamente x. Com isso, a gente já mostrou que o cosseno de x é aproximadamente a raiz de 1 menos x2. Tá bom? Mas será que tem outra forma da gente descobrir isso aqui? Ó? Tem. Perceba o seguinte, ó. Sabemos que cosseno de 2x ou cosseno de 2θ, né? Vamos fazer com θ agora. Cosseno de 2θ é o que? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Tá bom? Isso aqui é arco duplo. Tá bom? Se fizermos uma mudança de variável chamada 2θ de x, o que a gente tem? A gente tem que cosseno de x é igual a cosseno ao quadrado de quê? De x, que o θ passa a ser x sobre 2, menos seno ao quadrado de x sobre 2. Né? Está inclusive relacionado com o arco metade. Tá bom? Mas perceba o seguinte, ó. Eu sei que para x tendendo a zero, o seno de x é aproximadamente a função x. Né? Então, o seno de x sobre 2, né, vai ser aproximadamente x sobre 2. Né? Se cosseno de x é aproximadamente 1 nesse limite, né, o cosseno de x sobre 2, né, no limite em que o x tende a zero, também vai ser aproximadamente 1. E cosseno de zero, né, é 1. Tá bom? Quando x tende a zero. Então, como é que fica a nossa expressão ali em cima? Essa daqui, ó. Como é que fica? Se eu posso fazer essa brincadeira, eu posso dizer o seguinte, ó. Cosseno de x
Né? É aproximadamente quem? Cosseno de x sobre 2, aproximadamente 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos x seno de x sobre 2 ao quadrado. Se o seno de x sobre 2 é x sobre 2, isso aqui vai ficar quem? X, né? Sobre 2. O que mais? O que a gente pode dizer aqui, ó? Perceba o seguinte, ó, cosseno. Vamos fazer a conta direitinho aqui, ó, para a gente não confundir. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então, eu já fiz isso aqui. Deixa eu apagar aqui só esse rapaz aqui. Esse cara aqui, cosseno ao quadrado de x sobre 2, eu já encontrei aqui, ó. Ele está aqui. Né? Por quê? Porque eu já encontrei ele aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x, quem é? 1 menos x sobre 2. Então, deixa eu fazer só aqui corretamente, né? Cosseno ao quadrado de x, né, sobre 2. Vamos fazer aqui. Vou apagar essa parte aqui. Observe bem. Cosseno ao quadrado de x sobre 2, né, vai ser aproximadamente o quadrado aqui, né? Esse cara aqui, ó. Eu já encontrei ele aqui, é 1 menos x sobre 2. Então, é 1 menos x sobre 2. Mas quem está dentro do parênteses é x sobre 2 quadrado. Tá bom? Sobre 2 ao quadrado. Né? E o seno ao quadrado de x sobre 2 é aproximadamente x sobre 2 ao quadrado. Né? Então, sabendo dessas duas coisas aqui, agora a gente joga nessa expressão por cosseno de x. Ó. Então, o que a gente vai ter? Cosseno de x é aproximadamente cosseno, isso aqui vai ser igual, no caso, cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2. Tá? Aí, o que a gente tem? Cosseno de x, agora a gente substitui, ó, aproximadamente 1 menos x sobre 2 quadrado, menos o seno de x. Quem é o seno de x? Seno x sobre 2 quadrado. Né? Então, ó, vai ficar cosseno de x é aproximadamente 1 menos x sobre 2 sobre 4, menos x sobre 2 sobre 4. Daqui a gente vai tirar aqui esse rapaz aqui, né? Vai ficar x sobre 2, 1 quarto, mais 4, que é 1 meio. Ou seja, cosseno de x é aproximadamente, né, 1 menos x2 sobre 2. Olha que interessante, acabei de encontrar que o cosseno de x agora, né, é 1 menos x2 sobre 2. Né? Então, resumindo, a gente chega à conclusão de que eu posso dizer que seno de x é aproximadamente x. Isso aqui é uma das aproximações mais importantes do cálculo, né? E da física também, você vai usar bastante isso daqui. Eu posso dizer que cosseno ao quadrado, como a gente já descobriu ali, é 1 menos x2, aproximadamente 1 menos x2. Tá bom? Para pequenos valores do ângulo. E eu posso dizer que o meu cosseno de x, se eu quiser tirar a raiz quadrada disso daí, vai ser aproximadamente 1 menos x2 sobre 2. Né? São duas aproximações, das aproximações mais usadas na física. Bom, esse tipo de aproximação aí.
né? Você vai usar em vários momentos, principalmente na ótica, né? Você vai usar também em oscilações, quando você quer estudar pequenas oscilações, né? Pequenas perturbações. Então, são aproximações numéricas aí que você pode fazer, né? No limite em que x tende a 0, tá bom? Sempre no limite em que o x tende a 0, né? Chamado de pequenos ângulos, bom? Pequenos ângulos, tá certo? Então, como é que a gente demonstra isso daqui geometricamente, né? Como é que a gente vai fazer aqui no caso a demonstração? Né? Porque a gente tem o seno, a gente tem o cosseno, né? Que a gente pode afirmar mais, né? Por exemplo, se eu quisesse calcular aqui a tangente, só para... né? Como é que fica a tangente? Né? Se tangente é seno sobre cosseno x, você pode dizer duas coisas, né? Se você quiser usar uma aproximação muito grosseira, né? Vou chamar aqui de aproximação grosseira, né? É aquela que você não se preocupa com a exatidão, tá bom? E só vale realmente para pequeníssimos ângulos, né? O que a gente pode dizer? Que seno de x continua sendo x, tá bom? E o cosseno de x, aí eu desprezo esse termo aqui, ó, x ao quadrado, porque ele se torna muito menor do que o próprio 1, né? Então, nessa situação, eu posso dizer que cosseno é 1. De tal forma que tangente, que é seno sobre cosseno, passa a ser, né? Tangente passa a ser simplesmente o x, né? Então, você teria aqui uma aproximação grosseira, tá bom? Para a tangente de x. Agora, se você quiser uma aproximação um pouco mais melhorada, né? Para a tangente de x, o que você tem que fazer? Você vai chamar seno de x, continua chamando de seno de x, né? E o cosseno de x você vai chamar de 1 menos no leão, x2 sobre 2. Com isso, a sua tangente vira o quê? Vira x, aproximadamente, né? Passa a ser aproximadamente x sobre 1 menos x2 sobre 2. Ou seja, uma aproximação um pouco melhor para a tangente de x é multiplicar todo mundo por 2, vai ficar 2x, bom, que divide 2 menos x quadrado. Bom, essa seria uma aproximação para a função tangente um pouco melhor, né, que ela te daria um resultado um pouco mais exato, né? Você poderia usar para ângulos um pouco maiores, né? Próximo de 15, por exemplo, né? Então seria uma aproximação um pouco melhor. Você diz, professor, é diferente. É diferente mesmo, tá bom? A ideia aqui é justamente você encontrar uma forma de descrever tanto a função tangente como a função seno e cosseno através da própria função linear ou de combinações de funções lineares com funções parabólicas, né? Que você tem uma função linear, aqui você tem uma função parabólica, né? Nesse caso aqui você tem uma função parabólica, aqui, né? Você tem também uma função parabólica, aqui você tem uma função linear, então seria essa a proposta, né? A gente mostrou que isso aqui é válido, né? Graficamente. Então o nosso suporte, né? Nossa prova, né? Ela é só gráfica, né? Será que existe uma maneira de mostrar isso numericamente que é verdade? Né? Se existe uma forma algébrica de mostrar que isso aqui é verdade? Ou seja, realmente o seno de x é aproximadamente x nesse limite, né? Vamos fazer essa demonstração geométrica. Vou fazer com vocês aqui, tá bom?
Vou usar a demonstração geométrica, o limite fundamental. Imagine que a gente tem aqui o nosso círculo trigonométrico. Trigonométrico. Tá bom? E que esse ângulo aqui é θ. Bom? Baseado no que a gente já estudou sobre círculo trigonométrico, essa componente aqui, PM, que é a componente vertical da projeção do ângulo, né? Ela vai ser o quê? Vai ser idêntica, como é que é no eixo Y, ela vai ser idêntica ao seno de θ. Bom, então PM é equivalente a seno de θ. Bom, vamos guardar essa informação aí. Tudo bem? A componente agora aqui horizontal, OM, passa a ser idêntica ao cosseno de θ. Bom, então o valor de OM é cosseno de θ. Tudo bem? Então, a gente conclui aqui que OM é cosseno de θ. Certo? E o que mais? Como você está vendo aí, eu separei 3 figurinhas interessantes aí, que é o OM, né? O triângulo OMA, OAB, que é o triângulo azul. Eu separei o triângulo OPA, que é o triângulo verde, né? E eu separei o que a gente conhece aqui como cunha, né? Você nunca ouviu falar essa palavra? Cunha, né? É justamente um pedacinho do círculo, né? Não é um semicírculo, né? Seria uma fatia, não é uma fatia de pizza aí, né? Uma cunha, né? OPA. Então existe o triângulo OPA e existe a cunha OPA, né? O que acontece quando eu calcular as áreas dessas cunhas aí, né? Para calcular essas áreas aí eu vou precisar dos triângulos da base e da altura, né? Quem é a base do triângulo, por exemplo, OAP, né? OA, perceba o seguinte, OA é igual a OP, né? Que é igual ao raio, que é o raio do círculo trigonométrico. Tá bom? Esse aqui é o raio do círculo trigonométrico. Tudo bem? Então, esse aqui equivale a 1. Esse é o raio do círculo trigonométrico. Isso aqui equivale a 1. Tá bom? Tudo bem? Então, a gente já tem um monte de informação aqui. OA é igual a P, que é igual a 1. Né? OM é o cosseno de θ. PM é o seno de θ. Quem é AB? Quem é esse comprimento todo aqui? Eu já discuti com vocês. Esse comprimento todo aqui é justamente a tangente, né? É a tangente do ângulo θ. Então, OAB, né, está sobre o chamado eixo das tangentes. Se você voltar aí à aula de funções trigonométricas, você vai ver que esse eixo aí é o chamado eixo das tangentes, né? Então, AB, isso aqui é igual a tangente de θ. Bom, então a gente tem tudo que a gente precisa para calcular a área das 3 figuras, né? Por exemplo, a área, vamos aqui fazer, do triângulo verde. Então, a área, vou fazer aqui da cor do verde mesmo, né? Então, a área do triângulo
OPA, né, é igual a base vezes a altura sobre 2. Mas quem é a base desse triângulo? OA. Quem é a altura? PM sobre 2. Mas quem é OA? OA a gente já descobriu o que é. Quem é PM? PM a gente já descobriu o que é. Seno de θ. Bom, sobre 2. Então, a área do triângulo OPA, né, isso aqui é igual a seno de θ sobre 2. Vou deixar guardadinho aqui essa área desse triângulo aí. Né? Vamos calcular a área das outras figuras. Vamos para o outro triângulo, né? Triângulo OAB. Então, vou pegar aqui azul. A área do triângulo OAB. Né? Novamente, base vezes altura. Tá bom? E vai ser igual a quanto? Base vezes altura. A base é OA. Né? Então, OA. A altura é AB. Bom, a altura aqui AB sobre 2. Quem é OA? É 1. Quem é AB? Tangente de θ. Sobre 2. Então, a área do triângulo OAB é igual a tangente de θ sobre 2. Vamos guardar essa informação aqui. Ó. Bom, quem é a área da cunha? A área da cunha, que é essa área rosa aí, né, ela vai ser um pedaço da área do círculo. Né? Então vamos lá. Vou botar aqui uma cor vermelha. Né? Então, área da cunha. Como é que a gente calcula a área da cunha OPA? A gente faz uma regra de 3. Ó. Por exemplo, se para 360 graus a gente tem uma área de π R2, né? Para o ângulo θ a gente tem uma área x. Né? Então essa área x vai ser θ π R2 que divide 360 graus. Só que 360 graus é 2π. Então a área da cunha, como função do θ, né, digamos assim, vai ser x igual a θ π r ao quadrado dividido por 2π. Né? Cancela esse π com esse π. Então a área da cunha em geral é θ r ao quadrado sobre 2. Né? Para o círculo trigonométrico, o raio é 1. Isso aqui vale para círculo trigonométrico. Então, a área da cunha no círculo trigonométrico vai ser o quê? Vai ser x, que é uma área x, θ sobre 2. Olha que interessante. Porque o raio é 1. Tá bom? Então, a área do triângulo OPA, para começar a história, então a área de OPA, né, que é a cunha, é simplesmente θ sobre 2. Bom, então, a área desse círculo aí, desse pedaço de círculo, é θ sobre 2.
Ora, mas aí o que você está vendo aqui? Vamos lá agora, ó, fazer a discussão. Perceba que a área verde, né, é menor do que a área vermelha, né, ou rosa, que é menor do que a área azul. Concorda? A área verde é menor do que a área vermelha e que a área azul. Então, eu posso dizer que a área do triângulo OPA, então a área do triângulo OPA é menor do que a área da cunha OPA, que é menor do que a área do triângulo ODA. Concorda? OAB ou OBA. Então eu posso dizer o quê? Que seno de θ sobre 2, que é a área do triângulo OPA, é menor do que a área da cunha, que é θ sobre 2, que é menor do que tangente de θ sobre 2. Olha que interessante, né? Essas três funçõezinhas aí já mostram a relação, né, entre elas. Para qualquer θ que esteja entre 0 graus, por exemplo, e 90 graus. Que é esse ângulo aqui dessa figura. É um ângulo entre 0 e 90, porque 90 seria o ângulo todo, né? Daqui para cá seria 90 graus. Tá bom? Então, se vale para qualquer ângulo, vale para pequenos ângulos também. Então, como a gente tem 2 em todo canto, a gente pode cancelar esse 2 aqui e dizer o seguinte: para pequenos ângulos de θ, deve valer o quê? Que seno de θ é menor do que θ, que é menor do que tangente de θ. Olha que interessante, que relação interessante. Né? Ou seja, para qualquer que seja o ângulo entre π sobre 2 e 0, vale essa relação aí. Bom, vale essa relação aí. Se agora a gente fizer o seguinte, a gente sabe que tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Então, eu posso dizer que seno de θ é menor do que θ, que é menor do que seno de θ sobre cosseno de θ. Né? E lembra o seguinte, qualquer que seja o ângulo entre 0 e 90 sobre 2, o seno é sempre positivo. Né? Seno é sempre positivo. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma brincadeira aqui, eu posso dividir todo mundo por seno de θ, né? Multiplicar a expressão todinha por seno de θ, e o que a gente vai obter? Se eu multiplicar todo mundo por 1 sobre seno de θ, ou então dividir por 1 sobre seno de θ, o que a gente vai ganhar com isso? Né? Quando eu multiplicar todo mundo, né, dividir todo mundo por seno de θ, eu vou ficar com 1 menor ou igual a θ sobre seno de θ menor ou igual a 1 sobre cosseno de θ. Bom? Cosseno de θ. Lembrando que nessa região aqui, tanto θ é maior do que 0, positivo. O seno de θ também é maior do que 0, todo mundo positivo aqui. O cosseno também é maior do que 0, todo mundo positivo. Então, não tem problema nenhum a gente trabalhar com isso daí. Né? O que a gente faz agora? Vamos aqui fazer uma outra página para terminar essa ideia aqui. Ó, se eu sei que vale isso aqui, aí eu começo a imaginar números aqui. Né?
Por exemplo, eu tenho uma coisa que é maior do que outra coisa que é maior do que 1. Então, em geral, a gente tem o seguinte, ó. 1, né, é maior, por exemplo, do que 3, e é menor do que 5. Não é verdade? Se eu inverter todo mundo, agora, se eu fizer uma inversão do que é numerador para ser denominador, como é que fica essa brincadeira? Vai ficar assim, 1 sobre 1, 1 sobre 3, 1 sobre 5. Concorda? E agora, esse sinal continua assim? Né? 1 é menor do que 1 terço, que é menor do que 1 quinto? Claro que não. Né? Na verdade é o contrário. Ó. Quando você inverte também o sinal. Então, se A é menor do que B e é menor do que C, e todo mundo é positivo aí, todo mundo normal, eu tenho que 1 sobre A é maior do que 1 sobre B, que é maior do que 1 sobre C. Sempre. Isso é uma regra geral. Né? Então, o que acontece aqui com essa brincadeira aqui? Ó? Se 1 é menor do que θ sobre θ, então θ sobre seno de θ, e é menor do que 1 sobre cosseno de θ, eu posso dizer que 1 sobre 1 é maior do que seno de θ sobre θ, que é maior do que cosseno de θ. Bom? Para todo θ pertencente entre 0 e π sobre 2. Qualquer um. Inclusive os θs pequenos, os ângulos pequenos. Né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar o limite em cada um dos lados. Então, eu posso dizer, podemos dizer que, se vale para qualquer que seja o ângulo, então, o limite de 1 quando x tende a 0, colocar aqui pela direita, é maior do que o limite quando o seno de x, seno de θ sobre θ, quando o θ tende de x, não, aqui quando θ, não. Θ, quando θ tende a 0 pela direita, né, que é justamente o θ positivo. Bom? E é maior, né, do que o limite de θ quando tende a 0 pela direita de cosseno de θ. Bom, olha que interessante. A gente está de um lado esquerdo com o limite de 1 tendendo a 0. Sei que o limite de 1 quando o θ tende a 0, isso aqui é 1. Né? E o limite quando o θ tende a 0 também de cosseno de θ, isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui é 1 também. Então, do lado esquerdo, você tem o limite tendendo a 1, e do lado direito você tem o limite tendendo a 1. Na verdade, no cálculo, existe uma coisa chamada teorema do confronto. O que é o teorema do confronto? O teorema do confronto é o seguinte: se você tiver uma função f de x que é menor do que h de x e é menor do que g de x, se o limite de f de x, o x tendendo a x0, for um certo L, e o limite de g, um x tendendo a certo x0, também for igual a L, a conclusão é de que o limite de h de x
Quando x tende a x0, também é L. Né? Isso na prática significa o seguinte, você tem uma função f de x, h de x e de x. O f de x é menor do que o h de x, que é menor do que o g de x. Se do lado dele, as duas funções do h de x que estão fazendo aí, digamos, um sanduíche, né, do h de x, que é o g e o f, né, se os limites delas estão indo para 1, né, existe aí um confronto de limites, né, ou seja, um limite está indo para 1, o outro limite está indo para 1, então, obrigatoriamente, o limite da função do meio, né, vai ser também igual a 1. Né? Então, o teorema do confronto diz que se o limite de uma função que está à direita de uma desigualdade é igual a L, e a função que está à esquerda de uma desigualdade também é igual a L, o limite da função do meio tem que ser obrigatoriamente igual a L. Então, a conclusão é de que se o limite de 1, quando o θ tende para 0, isso aqui vai ser igual a 1, e o outro limite da função cosseno, quando o θ tende a 0 também, obrigatoriamente, conclusão aqui, conclusão final dessa brincadeira da gente aqui, obrigatoriamente o limite, quando θ tende a 0 de seno de θ sobre θ, isso aqui tem que ser igual a 1. Bom, então, aqui é uma prova, né, de que aquela nossa aproximação ela é válida, né, porque eu estou conseguindo mostrar que, né, esse limite aí é maior, é igual a 1. Né, isso aqui é chamado, né, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, ser igual a 1, né, é chamado de limite trigonométrico. Tá bom? Fundamental. E vai ser através desse limite aqui que a gente vai conseguir mostrar as derivadas, né, da função seno e as derivadas da função cosseno, porque isso aí é chamado de limite trigonométrico fundamental. Então é baseado nessas ideias aí que a gente vai poder sempre dizer que cosseno, aí só para resumir aqui agora tudo, né? Cosseno de x é aproximadamente 1 menos x 2 sobre 2. Seno de x é aproximadamente x, né? E tangente de x, como a gente já viu, é aproximadamente 2x sobre 2 menos x2. Então, você pode usar aqui cosseno de x é essa parábola, seno de x é essa função linear e a tangente de x é a divisão dos dois. Né? Em situações mais simples, na física ou no cálculo, tá bom? Você pode usar aqui cosseno de x é aproximadamente 1, nesse limite, né? Seno de x é aproximadamente x, né? E tangente de x é aproximadamente x também. Ou seja, seno e tangente são iguais. Né? Tudo isso para pequenos valores de x. Bom? Então, era justamente sobre isso que eu queria mostrar para vocês, que esses limites aqui das funções trigonométricas são os limites mais conhecidos, você vai usar bastante na física. Né? E quando você estiver lá em Física 2 estudando ondas, oscilações, né? Pequenas oscilações, em geral você vai usar esse tipo de aproximação. Né? Na ótica tem uma aproximação chamada aproximação paraxial, que é quando os feixes de luz tornam-se paralelos. Né? A grandes distâncias, os raios de luz eles chegam paralelos a você.
Por exemplo, os raios de luz que chegam de uma fonte muito distante, como o caso do Sol, né? Eles chegam praticamente paralelos a nós, tá bom? Então, essa aproximação é chamada de aproximação paraxial e tem tudo a ver com o cálculo que a gente está fazendo aqui, né? Para pequenos ângulos desses raios aí, né? Vale seno de x aproximadamente o tangente de x, tá bom? Que é aproximadamente o valor do ângulo. Bom, então não esqueça dessa aproximação, a gente vai usar justamente na próxima aula para descobrir o valor, né, das derivadas trigonométricas, essas ideias, tá certo? Então, é isso daí, pessoal.